ela não quer salvar a humanidade porcaria nenhuma. Ou será que quer? E digo mais, tenho certeza que ela comeu a Nayuta e está agora em posse do demônio do controle. É o quê? E mesmo que ela tenha um pouquinho de apego pela humanidade, como todo demônio, ela prefere a sua própria existência do que seres que ela sequer gosta. É, pessoal, o capítulo 199 de Chainsaw Man chegou com tudo, principalmente sobre as explicações de como funcionam os poderes da morte, para, no caso, adquirir os seus pokémons, como também uma atitude que não parece condizer com a sua ideia de salvar a humanidade. E nós vamos discutir sobre tudo isso aqui nesse vídeo, por isso confere com o Mano Joe e sempre fique até o final, porque, cara, eu pensei em muitas, mas muitas possibilidades. Gostaria de compartilhar junto com vocês, então vamos nessa! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man, onde a morte mostra suas garras novamente, mas sempre com muito cuidado, porque nem tudo que ela diz pode ser levado como verdade absoluta. Aliás, talvez no volume número 15, isso mesmo, nós tenhamos uma dica do que aconteceu de fato com a Nayuta e que ela talvez esteja viva como um Pokémon da morte, como também o verdadeiro objetivo da Kiga Fake, ou seja, a nossa morte em Chainsaw Man. E isso eu peguei ao reler alguns capítulos de Chainsaw Man que eu gostaria muito de compartilhar junto com vocês, beleza? Por isso, muito obrigado a todo mundo que vai deixar aquele famoso like e ficar no vídeo até o final para escutar tudo que eu tenho a falar, beleza? Para ver todos os argumentos, todos os pontos que eu estou apontando, para que a gente possa pensar juntos no que deve acontecer para os próximos capítulos, que vai ter capítulo na semana que vem. Uhul! E claro, muito obrigado a todo mundo que está compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o nosso vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo 199 começa com a morte mostrando o seu corpinho sexy e esbelto e a sua calcinha, enquanto a Fome e o Chainsaw Man Fake a observam. Nisso, o demônio da queda olha pra ela e diz assim: meu, eles estão vendo a sua calcinha também. E aí parece que ela fica com um pouquinho de vergonha, por isso abaixa bem rápido a sua saia. E aí ela continua explicando pra eles que mesmo que ela acabe morrendo, outro demônio da morte iria nascer. Dessa forma, se esse novo demônio da morte, assim como aconteceu com a Makima quando ela morreu e depois veio a Nayuta, a mesma coisa pode acontecer aqui com o demônio da morte tendo uma outra personalidade. E talvez aí teria que ter uma parte do Fujimoto explicando um pouquinho como ocorre exatamente esse nascimento, porque tem essa mudança, esse reset ao demônio morrer para depois nascer novamente com uma outra personalidade, um outro corpo, esse tipo de coisa. Mas, de todo jeito, mesmo que morrer, vai nascer um outro demônio da morte, e se ele não gostar da civilização humana tanto quanto ela, ou seja, ela não gosta da humanidade, talvez goste de alguns humanos porque acaba se divertindo com eles. E outro detalhe é, ela normalmente se diverte com os híbridos, que são humanos diferentes, digamos assim, pois eles misturam partes de demônio junto com partes de humanos de verdade. Então, talvez possamos ter uma nova humanidade, ou seja, essa antiga que existe, ela é extinta para simplesmente nascer uma nova raça também, de humanos híbridos misturados com demônios? Ou então nada disso? Bom, isso eu explico um pouquinho mais pra frente. Porque ela diz que a humanidade de qualquer forma vai ser extinta na mesma hora por conta desse outro demônio da morte. Por isso que é melhor ficar com ela mesmo. Só que aí o Chainsaw Man Fake fala pra ela: pô, então fica vivendo aí em paz e não mata ninguém. Por que é então que você vai matar as pessoas se você arrancou os próprios órgãos pra ver se morria, pra ver se solucionava esse problema da humanidade? E tudo pra mim não parece de uma enganação ali da nossa Kiga Fake, ou seja, a nossa morte. E aí ela diz que isso tudo não é possível, porque tem algo acima dela, digamos assim, que por algum motivo parece que esse destino vai acontecer, e mesmo ela dormindo, ou então morrendo, ou então acontecendo qualquer coisa, o seu poder seria ativado. Afinal, o medo da humanidade atingiria o seu ápice no dia que está por vir, e aí então ela iria despertar e o seu poder seria ativado. Dessa forma, talvez causando a extinção da própria humanidade, matando todas as pessoas. Me parece muito com
o juízo final, digamos assim? Será que teremos alguma abordagem de anjos de fato, tipo Deus de verdade, e não apenas de demônios? Tem algo acima ali da morte, ainda acima de Chainsaw Man? Eu imagino que não. Porém, por algum motivo, isso acontece. E aí a gente pode entrar no detalhe de gatilhos baseados nos conceitos. Como assim gatilhos? Olha, vamos dizer assim, se eu tenho um gatilho de ansiedade e tudo, mas se o Chainsaw Man come o demônio da ansiedade, digamos assim, ele apaga o conceito do demônio da ansiedade, logo não tenho mais ansiedade. Ele apagou o gatilho que fazia acontecer com que eu tivesse ansiedade, entende? E por isso eu vou conectar essa parte junto com vocês assim que eu explicar quais são os planos da Kiga Fake, ou então a morte, se caso ela realmente quiser salvar a humanidade. Tudo está ligado aos conceitos. Pelo menos no que eu imagino, não é? Porque aí então nós temos a Fome retrucando ela dizendo: poxa, então deixa o Chainsaw Man te comer. Vai, Chainsaw Man, abre aí a boca, porque ele pode apagar o conceito da morte. Apagando o conceito da morte, a humanidade não é extinta, é salva, e é isso aí. Só que aí então que a Kiga Fake, ela olha assim com uma cara tipo: ah, mas isso o quê? Parece que ela fica meio desanimada. Ou seja, ali pra mim mostra uma das facetas dos demônios, que é não ser altruísta. Dessa forma, é muito melhor entrar em uma era dos demônios, como ela disse lá atrás pra Nayuta no capítulo 131, do que necessariamente morrer para que a humanidade sobreviva. Aliás, ela nem gosta tanto assim da humanidade. Ela gosta de alguns humanos, mas da humanidade em si, ela não gosta. Até na tradução do inglês, logo no começo do capítulo, ela fala: se caso eu pudesse morrer, ela dá a entender que, tipo, ela nunca morreria. Até porque vai nascer outro, então Demônio da Morte sempre vai existir, com uma personalidade X ou Y, mas sempre vai existir. Detalhe que ela, até então, segundo o que é mencionado pra gente, nunca morreu, né? E daí eu entro mais uma vez na parte egoísta, onde os demônios só se importam com o que eles querem de verdade, o que ela quer de verdade, mesmo que o Chainsaw Man possa, vamos dizer assim, a comer, apagar o conceito da morte, salvar a humanidade, bom, ela não está viva para curtir a vida. Logo, tipo, pra ela não faz sentido. Dessa forma, ela pensa em uma outra maneira e fala pra Fome e também o Chainsaw Man Fake se unirem a ela. E aí então eles topam e falam assim: meu Deus, nós topamos, nós vamos salvar a humanidade então, porque deve ter um jeito aí que você criou na sua cabeça maluca. Ela fala: não, isso com certeza, né? Tipo, não deu certeza, mas talvez tenha uma maneira. Aliás, se vocês perceberem, ela sempre fala talvez. Ela também falou para Nayuta que talvez, se unindo ao demônio do controle, elas possam evitar que o advento da Era dos Demônios venha a surgir e a humanidade seja extinta. E aí tem um outro detalhe, que os demônios, eles não se alimentam do medo humano. Na verdade, eles ficam mais fortes, só que eles não deixam de existir. Eles sempre acabam nascendo novamente. Só que será que se a humanidade fosse pros Cafundó, eles também não passariam a começar a morrer de fato e não mais evoluir? Não mais ficar mais forte ou ficar mais fraco, e aí então eles também seriam logicamente extintos, e aí acabou o mundo e aí não existe mais nada? Bom, não sei, só joguei aí no ar. É aí então que ela dá essa possibilidade da humanidade não ser extinta, se eles caso cooperarem junto com ela, e aí eles pedem pra soltar ela, só que a morte diz que não vai ser possível, eles perguntam por quê, e ela diz assim: ah, é porque eu vou comer vocês. E detalhe, ela vai comer literalmente, não são os corvos que comem logo a seguir, e sim ela. Porque, bom, ela tá com fominha, né? A gente até percebe ali um detalhe ali na sua boca, porque ela parece que ela tá doida pra comer o pessoal. Isso tudo é legal porque faz parte do seu próprio poder. E aí então a Queda dá ali os garfos pra ela, o garfo e faca, ela vai cortando pedaços dos corpos deles, eles vão sentindo dor, tipo, e ela vai comendo eles, só que não mostra, fica em off-screen. Eu preferia que mostrasse, assim como mostrou ali o Denji. Eu gosto dessas bizarrices dentro de Chainsaw Man, comendo ali os pedaços da perna, tudo. E aí sobram apenas uns detalhezinhos ali dos outros humanos junto com eles e tal, e os corvos vêm e terminam de devorar o resto. A Queda então pergunta para sua mestre, a Morte, se caso a comida estava boa, só que a comida não estava muito legal, ou seja, eles tinham um gosto podre, né? Se a gente for ver ali, a Fome é um demônio. O Chainsaw Man Fake, ele também deve ser apenas, tipo, agora só um demônio. E demônios, quando comem demônios, é podre, é ruim. É melhor comer humano mesmo. E aí, depois dela engolir eles, ela pega, enfia a mãozona dentro da sua boca, arranca ali, tipo, de dentro da sua goela, duas figure actions, né? Ou seja, os nossos bonequinhos ali, da própria Fome e do Chainsaw Man Fake.
Então é assim que ela adquire o poder dos outros, matando eles. Então quando ela mata, não necessariamente quando ela come, mas quando ela mata alguém, ela obtém o poder dessa pessoa. E é daí que talvez nós tenhamos a conexão para Nayuta, isso mesmo, porque a Nayuta não quis se unir no primeiro momento ali com a morte lá atrás no capítulo 131. Então uma forma de adquirir os seus poderes e até usar o controle para fazer várias maquinações por aí de acordo com os seus planos para que ocorra também o festival, ou que seus planos de alguma forma deem certo, talvez ela tenha devorado a Nayuta, só tenha sobrado ali a cabeça, mas foi ela quem matou a Nayuta de fato. É daí então que nós vemos um outro traço da morte ao dizer que ela gosta mais de comida fresquinha e tudo, comeu os coitados vivos e ainda disse que é falta de educação não se alimentar de uma vida da forma mais saborosa possível. Então é uma bichinha bem peculiar, né? E aí então ela joga os dois no chão, fala pra eles se erguerem enquanto eles ficam em pé ali, fica tipo ela, a dona, e eles, os seus soldados, assim. Eu gostei bastante dessa cena, só que aí a Fome olha pra cara dela, dá um soco na cara dela, o que eu achei bem engraçado. Acredito que ela precisa dar a primeira ordem para o bichinho passar a obedecer ela, mas acho que não perde a personalidade, tanto que a Queda, mesmo assim, continua falando com ela com uma certa personalidade, não parece exatamente um robô zumbi que vai seguir sim todas as ordens, porque é a Fome que controla o Pokémon, mas de certa forma vai manter o seu jeito de ser, porque aí a Fome vai lá e dá um soco no olho dela, mano, dá um soco no olho dela, bate ali no olho, ela fala, não, peraí, ó, eu vou dar uma ordem pra vocês aqui, porque a Fome ficou doida que ela foi devorada, e o próprio Chainsaw Man Fake falou, nós não fomos devorados agora há pouco, não? Que eu achei bem engraçado, né? Mas enquanto ela fala pra eles dois esperarem, a Queda segura ali os dois, né, tipo, bem no pescoço, assim, e é então que ela dá uma ordem aos dois, dizendo para eles afundarem a humanidade no mais profundo terror. E aí eles falam assim, sim, vamos lá galera, vamos lá, vamos fazer tudo aqui, vamos acontecer, enquanto a Fome diz, salvação, salvação, para salvar alguém ali. É ali que a gente termina o nosso capítulo. E daí eu tenho algumas coisas que eu gostaria de comentar junto com vocês. No volume 131, nós temos uma conversa da Nayuta com a Fome. Como ela não topou ajudar a Fome, não, a Morte. E bom, como ela não topou ajudar a Morte ali para não ocorrer a era dos demônios e tal, acho que mais pra frente ela planejou com que tudo acontecesse para ela devorar ali a Nayuta, e ela vai ter posse da própria Nayuta. Por isso que talvez a Nayuta, o demônio do controle, não tenha aparecido novamente, e talvez apareça e ela use contra o Denji de alguma maneira para tornar talvez o Denji mais forte, porque ele é o Chainsaw Man, alguma coisa desse tipo. Outra coisa é esse sentido de humanidade ser extinta. E se a nova humanidade como uma nova raça de híbridos, juntando ali com os demônios, fazendo um remeleixo muito doido, for o novo tipo de humanidade que vai ter, e por isso a humanidade pode ser extinta, enquanto os híbridos, que são os novos humanos evoluídos, digamos assim, passam a ter vez nesse mundo. O que vocês acham? Outra possibilidade que eu já trouxe no capítulo passado é eles acabarem com talvez um demônio da profecia, porque se não existe a profecia, talvez não exista esse gatilho ali da morte, como eu disse para vocês logo no começo do vídeo. Então, um gatilho que faz com que a morte desperte. Se tiver algum tipo de demônio que tire esse gatilho dela poder ali se revelar como a mais forte e tudo, sem a necessidade de matá-la, ajuda, né? Por exemplo, o Chainsaw Man então apaga o conceito da fome. Logo, a Morte também nunca mais sentiria fome de matar humanos, e até os próprios demônios não sentiriam mais fome de matar humanos. Iriam matar porque são loucos mesmo, mas não seria por conta da fome, digamos assim. Então, vocês entendem? Você tirar o gatilho ali da Morte que faz com que ela faça tudo aquilo acontecer para a humanidade ser extinta, e é isso aí. Mas aí vocês se perguntam, tá bom, Joe, e se caso ela quiser realmente salvar a humanidade, ela realmente está tentando salvar de alguma maneira, embora seja de certa forma egoísta, por isso que ela também não quer morrer, ou não morrer de fato, né, ser apagada da existência, né, porque aí o Chainsaw Man come ela e ela vai ser apagada da existência e para de existir. Então, se caso ela quiser realmente estar salvando a humanidade, porque ela se diverte com o povo de certa forma. Ela não gosta dos humanos, mas gosta um pouquinho de alguns ali, então por eles e pela comida ali, que talvez ela se divirta, ela gosta de ter
novas experiências. Acredito que ali ela não mentiu para o Yoshida, ela não gosta de coisas chatas, então coisas legais ela quer manter. Por isso que ela fica nessa bipolaridade, que não é o termo correto, não, dualidade talvez seja o termo correto. Mata os humanos e vivo, ou não mata os humanos e não vivo, e o que acontece? Porque no final das contas a profecia vai acabar acontecendo. Bom, se ela quiser ajudar todo mundo, talvez ela esteja fazendo com que a Fome e o Chainsaw Man Fake ganhem bastante notoriedade, medo dos humanos, para que ganhem mais força e ela forme um exército contra si mesma. Só que, ao mesmo tempo que forma um exército contra si mesma e faz com que tenham medo da Fome, do Chainsaw Man Fake e tudo, fazendo com que o Chainsaw Man de fato tenha mais força, não faz muito sentido porque a morte também vai ganhar mais força com isso, porque as pessoas também estão morrendo. Então elas vão ter o medo de morrer pelo Chainsaw Man, vão ter medo dos dois, então não vai diminuir o seu poder, digamos assim, e também vai aumentar outro poder, mas não vai aumentar tanto porque o dela vai continuar existindo pra caramba. Eu penso mais que ela não está querendo ajudar ninguém porque ela já aceitou de certa forma o destino e ela resolve explicar isso pra gente logo neste capítulo, quando ela diz que o dia que está por vir vai chegar, o medo da humanidade, da morte, vai chegar no seu ápice, o poder dela vai despertar de alguma forma e pronto, acabou. Então, não tem jeito, ela apenas aceitou que aquilo vai acontecer, a Era dos Demônios vai entrar em vigor. Talvez a guerra possa derrotá-la? Como? Porque, assim, na conversa da Nayuta com a morte, gente, quem disse pra gente ali que a guerra talvez pudesse derrotar ali o demônio que está por vir, ou então acabar com essa profecia, alguma coisa desse tipo? Lá no capítulo 131, quem fez essa dedução foi a Nayuta, não foi a morte. A morte só confirma, tipo, possivelmente, talvez dê certo. Se vocês lerem ali no capítulo, vocês vão perceber. Então, eu não sei exatamente se o objetivo dela é esse, até porque uma grande dica está nas falas da queda. E talvez ali revele o verdadeiro objetivo da morte, que é sim ter uma era só de demônios. Por quê? Porque a queda no capítulo, deixa eu ver, é o primeiro capítulo do volume 15, é o capítulo 123, chamado Entrada. Ela diz assim, meu nome é Demônio da Queda, estou aqui a pedido dos habitantes do inferno, portanto estejam cientes de que todos que deixarem comida sobrar no prato vão experimentar o gosto da morte. Então, a pedido dos habitantes do inferno, mesmo que ela estivesse dizendo ali a mentira, será que a morte, como a rainha ali do próprio inferno, ela não tenha, já nos dado essa dica que sim, a pedido dos habitantes do inferno, a humanidade tem que morrer mesmo, tem que ser extinta, ela nem gosta tanto assim da humanidade e tal. Então, vocês já pararam pra pensar nisso? Talvez a dica esteja ali que ela tá mentindo novamente pra gente e a gente tá caindo nesse conto do vigário. Então, cara, olha, eu pensei nessas possibilidades, não acho que ela tá querendo salvar a humanidade de fato, embora ela carregue ali talvez um certo carinho de alguma forma, porque ela se diverte com alguns humanos que acham meio doidinho e tal, que vivem a vida doidado mesmo na merda, e ela goste disso, mas ao mesmo tempo ela também goste de, tipo, matar, né, e saborear as coisas belas dessa vida, né, e se divertir, porque, bom, nada como saborear uma comida da melhor forma possível, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Gostaria de saber os comentários de vocês, o que vocês acham sobre esse gatilho que o Chainsaw Man pode ocultar para que a humanidade continue existindo, enquanto a morte arruma um jeito de salvar a humanidade de alguma maneira. E vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar isso daí, né? Eu sei que tá uma loucura, adorei esse capítulo, gostaria de saber o comentário de vocês. E agora o Mano Joe está vazando, vou te aguardar num próximo vídeo, até uma próxima, olha eu me aproximando. Tô indo nessa, fui, valeu.